pouquinho na palavra de Deus que é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E eu quero compartilhar com vocês o que está escrito no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e o versículo de número 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Bom, queridos irmãos, irmãs, amigos, nós vivemos numa época onde milhares de pessoas, às vezes, não entendem os propósitos, os desígnios de Deus. Deus tem a sua maneira de trabalhar na vida do ser humano. E o ser humano é difícil, porque existem pessoas que julgam muitas vezes pela aparência e não entendem o propósito de Deus na vida de alguém. A história que nós citamos há poucos instantes fala sobre a vida de um homem conhecido como Saulo e que teve um encontro com Deus. Deus tinha um plano naquela vida. E às vezes as pessoas acham que por uma pessoa viver uma vida errata, por estar às vezes distante daquilo que realmente Deus quer, Deus não tem nada a ver com ele, com ela, não pode ser um instrumento de Deus. E é engano de muita gente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele cita uma expressão que eu admiro muito: vaso escolhido. E não depende, gente, a escolha não depende da capacidade humana, mas da soberana vontade de Deus. Eu volto a dizer, a escolha não depende da capacidade humana, mas da soberana vontade de Deus. É Deus quem determina quem pode, quem não pode. Olha o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 28 por diante. É isso mesmo? Nós vamos ler a partir do versículo 26. Olha o que diz: ora, irmãos, considerai o que éreis quando fostes chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram os nobres de nascimento. Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Interessante. A escolha vem do Senhor. É Ele quem escolhe. Não depende do homem, não depende da mulher. Depende exclusivamente da soberana vontade de Deus. É Deus quem escolhe. É Deus quem escolhe. E quando Deus se revelou ao profeta, falou com o profeta, direcionando ele,
profeta Ananias e disse a ele: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava, melhor dizendo, um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Mas veja a resposta de Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? É o que as pessoas às vezes fazem, né? Muita gente que só percebem os defeitos, só veem os defeitos e não entendem que as pessoas também têm virtudes. Existem virtudes. E o mais interessante é que Deus, ele conhece as virtudes que cada pessoa tem. E Deus percebia que existia virtudes em Saulo, que, claro, evidente, posteriormente foi chamado de Paulo. Se não, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vaso escolhido. Então Deus chama quem Ele quer. E quando Ele chama, sabe o que é mais interessante? Quando Ele chama, Ele também capacita. Ele habilita. Ele dá a essa pessoa habilidades espirituais, capacitando-a para que execute a tarefa. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo de número 5, ele diz: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É Deus quem capacita, é Deus quem dá habilidades espirituais àqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos, aqueles que são vocacionados por Deus. Então, queridão, querida, não se sinta constrangido por causa do seu passado, por causa dos seus defeitos. Não, Deus já perdoou você. Você agora vive uma nova vida com Deus. E Deus escolheu você para fazer uma missão especial na terra. Cumpra o seu chamado. Execute a tarefa que Deus te confiou. Deus tem te dado habilidades espirituais para você fazer a obra. Então faça a obra de Deus. Cumpra o chamado que Deus te confiou, né? Faça aquilo que Deus ele colocou na sua mão para fazer, porque tenho certeza absoluta que Deus se responsabilizará pela tua vida. Você é um vaso escolhido por Deus. Deus escolheu você para uma missão especial aqui na terra. Oh, glória! Bendito seja Deus para todo sempre. Então cumpra o seu chamado. Eu sei que um preço muitas vezes é pago. Paulo, ele foi desprezado por muita gente. Paulo não foi aceito por muita gente. Paulo, ele era uma pessoa que muita gente não o considerava pelo fato do passado que ele tinha. Mas, queridos, lembrem-se, muitas das vezes certas coisas fazem parte do preço, né, da chamada. Mas, lembra-te, quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Então faz o trabalho. Embora você não seja reconhecido por muita gente, embora
você seja desprezado, desprezada por muita gente. Embora muita gente não te dê o mínimo valor, não te dê a mínima importância, mas não se preocupe com essas coisas não. A sua missão é cumprir a vontade de Deus. É fazer aquilo que Deus determinou para a sua vida aqui na terra. Então, que Deus te abençoe, que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre a sua vida e cumpra aquilo que Deus escolheu para você, tá bom? Você é um vaso escolhido por Deus. Vamos de música!